Se você quer se tornar um grande homem, domina a lei da natureza. São as regras que Deus deixou. Lei da natureza. Deus criou que o sol saia durante o dia. Se o sol sair à noite, então é outra coisa. Não, isso é a lei da natureza. Aleluia. Amém. Mais la vie peut a lei da maledição também. Na família de Labão havia uma lei da maledição. No dia que o Jacó queria casar, disseram a ele: faça 7 anos de trabalho. Aquele todo dinheiro vai ser dinheiro do casamento. Casar com cara 7 anos. Aquilo tudo é dinheiro do casamento. Você só trabalha para casar. Hoje em dia, aqueles foram casados a casa 7 anos. 7 anos. Fois 12. Bon, on todo aquele dinheiro. Também como estavam na mata. Vinham. Vamos fazer entrar mulher. Se alegra. Fizeram tudo. De manhã acorda. Ficou bravo. Ele foi ao... O que você fez para mim? O nome dele significa mentiroso. Aquele que ele também mentiu. Na noite me roubaram a casa. Trazeram uma outra esposa. Eu não fiz nada. Na nossa cultura tinha lei. A irmã mais nova não pode casar antes da mais velha. Chama-se a lei da vitimização. Muitos oram, mas são vítimas das famílias. Ora, mas se começar o trabalho, no final chora. Vamos tirar o trabalho. Outros vão ficar. Muitos têm a lei da vitimização. Ela vive, mas a bênção dele é outra irmã que usa. Outra irmã que usa. Ela ficou tipo um. No mundo do espírito. Rouba a sua bênção. Você chora. Você está sofrendo. Não quebraste. Rachel a souffert. Raquel sofreu. Léa a 7 ans. Léa viveu num casamento 7 anos. A 7 ans célibataire. Vivre na place. A outra pessoa estava no lado da outra pessoa. Era assim. Léa parce que il y a 7 ans d'avance célibat. Por isso que Léa nasceu bem cedo, porque ela teve 7 anos de avançado. Ela estava no casamento da irmã. Esqueceu, ninguém vai pegar. A sua bênção ninguém vai prender em nome de Jesus. Mas na lei da bênção, você pode restaurar aquilo que estragou. Porque na lei da maledição, na lei da bênção, quando esse reino foi feito, quando Jacó nasceu filho, e tinha um filho que foi nascido
nome dele era José. Abandolo tabandoto. Começou a ter sonhos. Jane kuna babi oh yo lingola ksandi. Os irmãos disseram, você quer Yo mostrar ngola o quê? sele yo muto konzabiso. Então você que vai nos dirigir. Yo muto kambabiso. Você que vai Oyebi nos poni balo babongo. Por quê? Ayebi ke famille bango ezala na loi moko ya malédiction. Leki apeko bimate avant mayaya. Porque eles sabiam que na família dele o menor não pode subsair antes do maior. Ita petio foto teka e tota place ni bandoto ni wale Vamos vender esse jogo para nos ver onde. Até que si e venderam place akei. Onde foi? Siko gifari pe ba kene wolo ba ke ogo pambola ma famille so de promiso za mayaya. Eles tinham que dizer também não tem que saber onde foi essa mensagem. Só tem na Genèse 50. No Gênesis 50. Na verset 20. Versículo 20. O tata na mamãe akufi. No dia que o pai dele morreu. Petro obaluke na biso Os te. irmãos disseram, será que esse nosso irmão não vai se que não é bisaí. Vamos lhe falar. Que papa tá fazendo na bomba ya lobaki. Estava em vida. Só que papa lobaka te. O pai não falou. Papa lobaki. Pai falou. O sala biso mabete na mabasa do sala. Alobi te, na kana kutu mabe pona bino. Eu não penso mal para vocês. Mabe bino bolinga bo sala. O mal que vocês chegaram a fazer. Já que a mãe come malá. Deus transformou na kosala bino mabete. Nunca farei mal. Ni bino, ni bana na bino. Yamona zolo a cause na yo. Lokolo sala na libota na bino. Atala kali na sala mabete wa ngekole yo. Ekosika lisusu te. Aske yo binela Jésus. Aske yo kanama na Jésus Christ. Aske Jésus Christ akoma libanga na yo. Alléluia. Mutamuka na bénédiction ya Joseph Azate. Ninguém podia aprender a bênção de José. Até loi wana ezalaki. Apesar da lei. Loi ya bénédiction. Mas a lei da bênção. Et on a compris la loi de la malédiction. A lei da maldição. Alléluia. Amém. Bien-aimé dans le Seigneur. Bem amado Senhor. Oko vivre les sous victime te. Você não vai viver sendo vítima. Parce que Porque Zambé Deus a tiré loi ya bénédiction colocou a lei da bênção sobre você. Loi ne ko sala. Aquela lei vai fazer Yo você oye bana ko sepela. e por se alegrar. Pona ko suki sa. Para terminar, Eloko nini esalaka ke mutu. o que faz com que a pessoa ayeba sikoyo na kovivre loi ya bénédiction pour restaurer esika oyo loi ya malédiction ebebisaki. para a pessoa saber viver a bênção para restaurar onde a lei da maldição quebrou. Eza vie ya prière. É a vida de oração. Alléluia. Amém. Omoni Abraham, Jacob plutôt, Jacó, lokola akomprenaki como ele entendeu que na Nzambe na Betel tokutani que eu me encarei com Deus no Betel. nasali ve pa Eu Nzambe. fiz voto a Deus. Nzambe akotikanga liso. Mas Deus não vai me deixar. Papa na biso apambolaki nga atikanga mpo akufa me Nzambe akufaka te. Naye koyebisa motu moko na ntongo lelo Nzambe akufaka te. Papa na bino akufa atika yo Nzambe akufaka te. Nzambe akotika yo te. Nzambe akotika bana na yo te. Nzambe akotika bakoko na yo te. Soko okangami na Nzambe wana akoyeba na kotombola yo. Loi ya bénédiction. A lei da Et bênção. pour restaurer la loi nyonso ya malédiction ya famille. Vai restaurar toda a lei da maldição na sua vida. Mais ezosenga kaka vie de prière. Necessita a vida de oração. Tukoloni mama nalobi. Ezosenga prière te mais vie de prière. Não necessita de oração, mas sim uma vida de oração. Vie de prière ezali vie mobimba. A vida de oração é uma vida inteira. La prière A oração eza na moka prière. é só oração. Prière atandoki mpe akosala A ngo. oração botelingile bazobondela mongongo likolo ayebi mpe baverse ya bible mendoki. ele pode saber versículos bíblicos e orar Mais gritando. vie de prière Mas a vida de eza oração vie ya baprincipe. é vida de princípios. esengaka consécration. Tem que ser, necessita de consecração. Consécration ezali kozala mise à part. A consecração é estar de lado. Deus já colocou você de lado. Você como Raquel. Nem mudou no seu lado. Já está Você que vai dar José. Aleluia. Amém. O outro é a crença do Eterno. A vida de oração necessita também temor do Senhor. Tem crença no Senhor. La crainte de l'autre. E também o temor do outro. Como estou aqui.
Eu não vou temer meu Deus. Eu posso temer também meu pastor. Eu posso temer também meu irmão. Se esse irmão me encontrar fazendo um erro, eu vou temer primeiro meu irmão. Você, a mulher que ouve você não teme. Tenha também o medo do outro. Terceira coisa é jejum e oração. Jejum e oração é uma gasolina. É uma gasolina da vida do cristão. Se você não quer ficar caindo, jejum e oração faz parte da vida de oração. E o quarto é a obediência na palavra de Deus. 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. Deus, através de Samuel, falava ao Saul. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. A obediência é melhor que o sacrifício. Obéissance na parole de Dieu. A obediência na palavra de Deus. A palavra de Deus diz que é para você. Tudo que a palavra de Deus diz. Se você praticar, et açúcar, e para terminar, essa é a vida de semence. E necessita uma vida de semence. Respect de loi. Respeito da lei. De Deus. Pesakadim. E dadismo. Aleluia. Amém. Pesakadim. Dadismo. Dime que para ter na sala, tô na sala. Não importa, trabalho ou não trabalho. A pessoa sans kwanza. Você criança. 100 reais. 100 Soit 10. Pega 10. Por que isso mesmo vai na copesadinho? Ensine as crianças também já dízimo. Eles dão dízimo a mim e meus filhos. Até na cabelo vamos 50 reais. Vão me dar o dízimo. Je les ai enseignés comme fait Bibazam à Angote. Parce qu'il a compris que Bano Bazotos. Ele vê que os filhos estão obedecendo. Offrande, Pesaka offrande. Dá também oferta. Offrande de Bouguer Rabat. A oferta luta para mim. Se eu peço offrande pour na te dia su telo dia na reais mo ba 50 na 20 na bomba. Offrande de Bouguer Rabat. A oferta luta. Na monde des ténèbres, offrande como na offrande. No mundo das trevas oferta. Combate ao monfleto. Tu m'as dit ça? Amém. Les actions de grâce. Actions de graça. Pensa na action de grâce. Ação de graça. Você quer tornar um grande homem da ação de graça. Aqueles que você vê na magia, no ocultismo, eles fazem grandes sacrifícios. Pode falar, dorme com a sua mãe. Ele aceita. Mais eu suis construit aux années 800 reais. Você tem 800 reais. Já para ele essa action de grâce à 500 reais. Deixa eu falar da ação de graça que é. Aquele dia não vai entrar na sua vida. Você torna-se inimigo de Deus. Porque você não quer dar ação de graça. Aleluia. Termino aqui falando isso. No dia que eu irei do céu, você vai ler Gênesis capítulo 5, versículo 5 em casa. Adão morreu por nós 150 anos. No dia que eu entrar no céu, eu vou procurar Adão porque eu tenho umas perguntas. Adão não foi nascido. Não foi nascido como nós. Ele não foi criado criança. Ele já foi criado mais velho. Vamos falar, levanta essas coisas, música de criança, Adão não sabe disso. Mamá, Adão não sabe. Ele foi criado já mais velho. Eu vou ter que perguntar. Nós tomamos. As pessoas dizem que quem se amamenta torna-se inteligente. Como é que ele teve a inteligência de dar nome no mundo? Aleluia. Amém.
il faut na tuna ya. Vou ter que dar essa pergunta. E a mibale. E segunda coisa. Ele não tá bota mate. Ele que não foi nascido. Aquele é pagou muco. Foi criado. Nem na sua vida é batalha com fina 900. Como é que quando ele morreu disseram que morreu com a idade X? Aleluia. Amém. Segundo esse caçagem sangue. Aí onde a sabedoria de Deus começa. C'est la terre de germination. É a terra da germinação. Sabe muita coisa lá. Deus faz crescer você. Adam asa imagem a maturité. Adão é imagem libala eza elikango ya bato baza ba mati. O casamento é Polizo kota na libala oza fiancé. Il faut ça na maturité. Kota na ngo so isa na mona maturité na ngo bana lité. Parce que to sa mate bona na libala eza lité. Ya moté. Soko ba do so isa avant. Anda ba libala biso ba passer to zo kusale belé. Libala eza siko so bovandi. Mobali faut ça la poète. Il faut ça